Neemias então busca a oração como a primeira fonte para que o seu trabalho pudesse prosseguir. A segunda coisa que Neemias busca é a parceria. Neemias precisava de muitas pessoas, Neemias precisava de muitos trabalhadores, e Neemias então junta todas essas pessoas, e Neemias tem a sensibilidade, que é a sensibilidade de um bom líder, e em Neemias 4:6, ele diz o seguinte: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias dá um relato do metade ao muro, chegou na metade, nós estamos caminhando, e ele dá todo o crédito ao povo, fala, o povo está totalmente dedicado ao trabalho, o povo está engajado nesse trabalho, irmãos. Nós precisamos então, como esse povo, estarmos engajados na obra de Deus, estarmos engajados no serviço, estarmos engajados naquilo que Deus tem para nós nessa comunidade. Todos somos chamados para servir. Você pode pensar, não, Leandro, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, aonde eu posso ser usado? Como eu faço parte desse corpo? Se eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada, irmãos. A Bíblia fala que cada um tem um dom, cada um, você nasceu com uma particularidade, você nasceu com algo que só você sabe fazer. Pode ser que você não tenha habilidade com as palavras, publicamente, mas você pode ser alguém que ore com fervor. Pode ser que você não tenha habilidade para cantar, mas com certeza você tem facilidade para preparar um salgado para a cantina, para ajudar numa limpeza, para ajudar fazer uma ligação. Não importa o que cada um de nós tenhamos, importa que nós precisamos colocar isso diante de Deus, colocar isso para servir. Neemias fez parcerias. A igreja cresce quando o corpo funciona bem. Tudo para a glória de Deus, tudo para que Deus seja glorificado. Neemias ora, Neemias junta pessoas, Neemias também planeja o trabalho. Ele teve muito tempo para pensar em como ele reconstruiria Jerusalém, ele teve muito tempo para pensar em como ele ia dividir o trabalho, e ele faz uma divisão estratégica, ele faz uma divisão muito bem pensada, ele organiza tudo com a habilidade de alguém que pensou, de alguém que teve tempo para poder, de alguma maneira, planejar com muito cuidado. No capítulo 3 ele cita os 38 nomes daqueles trabalhadores, e durante o capítulo 3 ele delega o trabalho em grupos, mais de 40 grupos são divididos, para que cuidem cada um de uma parte do muro. Além disso, havia muitos outros trabalhadores, é uma quantidade, é uma tarefa muito grande para que não houvesse planejamento. Se nós formos pegar alguns versículos do capítulo 3, nós vamos ver, irmãos, que muitos trabalhadores foram convocados para trabalhar praticamente em frente às suas casas. Alguns homens foram construir os muros que estavam em frente à sua casa. Algumas famílias então ficaram responsáveis por construir um muro em frente à sua casa. Isso em algum momento facilitou o trabalho daquelas pessoas, em algum momento facilitou o trabalho daquelas famílias. Eles puderam então fazer aquilo com mais afinco, porque eles estavam então levantando um muro em frente à sua casa, e sem aquele muro a sua casa e a sua família não poderia estar protegida. Isso me fez pensar, irmãos, que muitas vezes nós temos sim, como eu disse, uma habilidade, nós temos sim algo que é nosso, é particular, que nós defendemos, e é isso, irmãos, que de alguma maneira precisa ser trazido para o corpo, é isso que de alguma maneira precisa ser compartilhado conosco. Você tem um serviço, você tem um dom, você tem um talento,
Como Neemias, a comunidade precisa do teu engajamento. Como Neemias, nós precisamos da tua força para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade. Muitas pessoas foram envolvidas nesse trabalho, irmãos. Deus não faz nenhum tipo de acepção. Nós vemos no versículo 1 do capítulo 3 que sacerdotes foram engajados e governantes foram engajados. No versículo 12 nós vemos que não teve diferença, homens e mulheres foram engajados. Nós vemos outros profissionais engajados no versículo 8 e no versículo 32. Nós vimos também no versículo 2, no versículo 5 e no versículo 7, que até pessoas de fora da cidade foram engajadas, se preocuparam com a reconstrução, irmãos. Cada membro, então, tem uma função específica, importante, todos são chamados para trabalhar. Deus usa todos os tipos de pessoa. Deus não espera que a Rosângela faça tudo na igreja. Deus não espera que a Luciene faça tudo na igreja. Deus espera que cada um de nós possa usar os nossos dons, algo que Ele te deu para que você faça, e faça isso dando glória a Deus. Há um lugar então e uma tarefa para cada um, irmãos. O versículo 1, como eu disse, os líderes dão um exemplo e põem a mão na massa. O versículo 5, nós vemos dificuldades, pessoas se recusando a participar, nós vemos pessoas muito mais engajadas do que outras. O versículo 20 diz que Baruque reparou com muito zelo uma das partes do muro. Nós vemos esse homem então cumprindo tarefas com grande ardor, com grande zelo. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Nós então, irmãos, estamos aqui porque temos um chamado, porque temos um serviço, porque fazemos parte de um corpo, porque como Neemias engajou aqueles homens, nós precisamos ser engajados, irmãos, na obra, precisamos ser engajados no crescimento dessa igreja. Não importa a atividade que você está fazendo, pode ser um preguinho, pode ser o tocar, pode ser o falar, não importa. Cada um de nós tem uma função, e tudo isso é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O capítulo 3, então, irmãos, fala para nós sobre prosseguir. O capítulo 3 mostra a dedicação de um povo prosseguindo, continuando numa árdua tarefa de reconstrução. E geralmente, irmãos, prosseguir é a parte mais difícil de qualquer coisa. Muitas vezes nós começamos alguma coisa e prosseguir é muito difícil. Quando eu lembro que nós estamos em julho completando 2 anos de distribuição de pães, é uma grande vitória, mas prosseguir é difícil. Se manter animado, se manter contagiando outros, se manter comprometido, é difícil. Prosseguir é a parte mais difícil. Mas se nós entendermos, irmãos, que eu e você temos uma responsabilidade, se nós entendermos que Deus te deu algo, e talvez, irmãos, Deus tenha te dado algo para você que Ele só deu para você, e por isso que você está aqui. Deus te colocou aqui porque Ele te deu algo para você executar aqui. Se nós entendermos isso, talvez prosseguir fique fácil. Talvez prosseguir fique menos pesaroso, porque nós entendemos que nós estamos aqui, eu faço parte. Se você está aqui sentado, irmãos, e eu olho cada um de vocês, e nós não temos visitantes nessa noite, eu posso enxergar então e ver que cada um de vocês foi colocado aqui e faz parte desse corpo. E se você faz parte desse corpo, você tem uma função nesse corpo. E por mais que esteja sendo difícil prosseguir, e por mais que esteja sendo complicado,
Por mais que esteja sendo cansativo, muitas vezes a vontade de desanimar vem, como aconteceu com aqueles homens que estavam reconstruindo uma cidade, reconstruindo um muro. Muitas vezes é difícil prosseguir, irmãos. Mas nós vemos no relato de Neemias, no capítulo 4, no versículo 6, onde ele fala, o muro já está na metade. E é porque o povo está envolvido, é porque o povo está comprometido. Se nós entendermos então que nós temos, irmãos, como aqueles homens que trabalharam com Neemias, muitos homens, nós temos uma função, nós temos um papel, nós fomos colocados aqui, chamados para estarmos nessa comunidade, porque temos algo a desempenhar aqui. Se entendermos isso, e principalmente que fazer isso é para a glória de Deus, prosseguir talvez não seja tão pesaroso, talvez prosseguir fique um pouco mais fácil, talvez qualquer peso saia das tuas costas, porque nós podemos entender primeiro que se eu estou aqui é porque Deus me colocou aqui, eu preciso fazer essa obra. E eu preciso fazer essa obra não porque eu quero agradar ninguém, mas eu quero fazer essa obra para a honra e glória de Deus. Aqueles homens estavam trabalhando para a honra e glória do Senhor. Estavam pegando aquelas pedras e reconstruindo aquele muro para a honra e glória do Senhor. E Neemias deixa muito claro que ele não conseguia sozinho, irmãos. Por qualquer esforço que nós possamos fazer como comunidade, de alguns poucos, se nós vivermos trabalhando, se nós tivéssemos pessoas aqui vivendo 100% para a igreja, ainda assim, irmãos, nós não conseguiríamos prosseguir sem a participação de cada um, porque o conceito de cristianismo, o conceito de igreja é ser corpo, e se é ser corpo, que tem muitos membros, cada membro tem uma função. Você está aqui porque você tem uma função. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Qual é a sua função? Eu queria terminar lendo um texto de John White, que diz o seguinte: talvez você esteja apenas enfadado. Seu enfado pode ter surgido da incredulidade ou de algo semelhante a ela, falta de visão. Você não tem um alvo claramente definido à sua frente. Você está vagueando. Ore sobre o seu trabalho. Peça que o Espírito Santo lhe dê uma meta definida para os próximos meses. E então caminhe para essa meta. Ou quem sabe você não goste do trabalho que foi chamado a fazer. Não se sente apto para ele. Você poderia morejar em outra coisa, mas esse seu trabalho pode ser desinteressante demais. Lembre-se do versículo: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, Eclesiastes 9:10. Você se surpreenderá ao ver quão agradável se torna uma tarefa, quando você a domina. Tenha como meta fazer esplendidamente bem o seu trabalho, e o que era maçante se tornará um ofício, e o ofício uma arte. Nada é tão tedioso do que um trabalho mal feito. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.